Você sabe a diferença de ouvir e escutar? Ouvir é um processo mecânico referente ao sentido da audição. É além de sua vontade, a não ser que tape os ouvidos. Já escutar é uma ação que depende da sua vontade em prestar atenção, tentar entender o que está sendo dito, refletir e, depois de assimilado o conteúdo, concordar ou não. O significado de ouvir remete ao sentido da audição, aquilo que o ouvido capta. Já o verbo escutar corresponde ao ato de ouvir com atenção, ou seja, escutar e entender o que está sendo captado pela audição, ou seja, compreendendo e processando a informação internamente. A popular expressão entrou por um ouvido e saiu pelo outro ilustra exatamente o ato de ouvir, quando a informação parece não ser capturada pelo receptor do som. Já a expressão fala que eu te escuto, popularizada até por um programa religioso do mesmo nome, mostra o sentido de escutar, em que um tem o poder da fala e o outro dá atenção ao que é dito, como forma de alívio da angústia pela palavra. Então, essas definições são amplamente relacionadas a uma conversa, debate, palestra e etc. Entenderam? Bom, como é que nós vamos entender ruídos, sons, conversas que ouvimos, se não sabemos de onde vem? Então, vocês entenderam o sentido de ouvir e escutar. É bem diferente, né? Quantas vezes vamos numa palestra, ouvimos, aí alguém te pergunta, você fala assim, não entendi nada, não assimila nada. Por quê? Você só ouviu, você não escutou, você não assimilou aquilo que foi falado. Eu sou a Silvia Coelho Matos e o tema hoje é esse: definição de vários tipos de ouvir e escutar. Ouvir espíritos, por exemplo, como que nós vamos reconhecer estes sinais de contato? Para Kardec, o dom de ouvir espíritos é um presente de Deus, para que os humanos consigam penetrar no mundo invisível dos espíritos, estabelecendo uma ponte para contato entre o mundo espiritual, desencarnados, e o mundo físico, encarnados. Algumas pessoas, mesmo sem serem médiuns ou videntes, são capazes de entrar em contato com outro lado e ouvir os espíritos justamente por causa desta capacidade mediúnica que é inerente a todos os seres humanos. Então vamos a alguns exemplos de contatos espirituais e o que significam. O que significa você ouvir alguém chamar o seu nome nitidamente? Aí você vai olhar, às vezes você vai olhar lá fora e você não vê ninguém. Em muitos casos, ouvir alguém chamar pelo seu nome está diretamente ligado à mediunidade, porque muitas pessoas com sensibilidade espiritual desenvolvida ou sensíveis por natureza possuem essa audição bem apurada para ouvir espíritos. E o que significa você ouvir assobios? Ouvir assobios sem razão pode significar
que o espírito está tentando entrar em contato com você, está tentando chamar a sua atenção. Assim como as pessoas podem assobiar para chamar a atenção umas das outras. O espírito também pode usar essa técnica para chamar a sua atenção, seja para estabelecer um primeiro contato ou para te alertar de algo que está acontecendo. E o que significam ou você ouvir o zumbido no ouvido? Se você tem buscado maior desenvolvimento espiritual, você já fez visitas, né, ao médico e não foi detectado nada, é óbvio que esse zumbido no seu ouvido é um bom sinal de um desenvolvimento espiritual. Significa que as portas de comunicação estão começando a se abrir. Então, preste atenção. Você sente, quando ouve o zumbido, paz e felicidade? Ou você sente angústia e outras emoções negativas? Isso tem relação com o tipo de mensagem que você está recebendo e, na maioria das vezes, tem relação com pessoas próximas de você. E quando você sente, você escuta uma pressão no ouvido. Espiritualmente, a pressão no ouvido é um sinal de alerta. Em geral, ela surge quando estamos enfrentando momentos de grande estresse e ansiedade. E é um aviso do plano espiritual para fazer uma pausa, reconectar com a gente mesmo e com a nossa fé. É aí que reside a nossa força para lidar com qualquer problema. Lembre-se disso. E qual é o significado quando você tem aquela sensação, né, que você até escuta um sopro no seu ouvido? Pare por um instante e preste atenção. O sopro no ouvido também é uma mensagem importante do plano espiritual. Assim como a pressão no ouvido, a sensação do sopro é uma mensagem de alerta, não apenas para que você fortaleça sua conexão espiritual, mas também um conforto. Tudo vai ficar bem, acredite. Um outro sinal. Às vezes, você tem a sensação de estar ouvindo o seu ouvido apitar. Nossa! Então, escutar um som de apito no ouvido pode ser, lógico, completamente incômodo, mas o seu significado espiritual é positivo. Você está recebendo um chamado da fé para entrar em contato profundo com o plano espiritual. É importante, se você tiver qualquer uma dessas sensações, procure um médico para descartar qualquer sintoma de mal no corpo. Com os exames realizados e o diagnóstico de que não tem nada errado com você fisicamente, você vai procurar uma orientação especializada, mas desta vez em um centro espírita, para que você possa compreender melhor o que os espíritos estão tentando comunicar a você. Bom, você descobre que consegue ouvir espírito. E agora? O que eu faço? Segundo Chico Xavier, algumas pessoas nascem com a capacidade de ouvir espíritos ou sentir a sua presença através de outros sentidos. Essa capacidade, ela pode ser mais ou menos desenvolvida. E o fato dela estar presente na vida de alguém pode proporcionar muitas experiências positivas
se essas energias forem bem canalizadas. O que significa isso? Algumas pessoas ouvem e veem espíritos desde criança. Outras já vão desenvolver essa habilidade depois de sofrer um acidente ou doença grave. Isso ocorre por terem passado por um momento muito difícil. Elas ficam mais receptivas a essas energias e passam a ter maior abertura e contato mais estreito com o plano espiritual. Aí muita gente fica se perguntando, né? Como é que se formam essas vibrações? Como é que é essa percepção do som no mundo espiritual? O espírito que é transportado na esfera vibratória, ele encontra-se envolvido por uma rede de ondas sonoras cujos elementos são constituídos por seres superiores. E o que ele experimenta? Ele vai experimentar uma impressão comparável à que vocês sentem quando ouvem em música uma nota tônica. Então, quanto mais as ondas do campo vibratório se desenvolvem em velocidade e comprimento, mais a impressão experimentada pelo espírito é viva, penetrante e comparável em termos humanos a que os sons agudos nos fornecem. Portanto, pessoal, a nota tônica e de outro o som agudo, se no campo vibratório as ondas variam em velocidade e intensidade, a amplidão do som vai variar e esse som vai partir de um ponto inicial comparável à nota tônica. Vamos fazer aí uma comparação. Os fonógrafos terrestres, eles emitem sons a cada cor, observar que o ser desencarnado, ele ainda é pouco evoluído, mas tem desejo de impregnar-se de belos sentimentos. Seus guias o conduzirão na direção de esferas animadas pelos seres angélicos. Então, quando o ser é bastante evoluído, ele sente nas mesmas esferas satisfações em que o amor e a paixão virão impregnar o seu ser. Então, é por isso que, de retorno à Terra, os seres que amam a música, eles recordam-se intuitivamente
das permanências mais ou menos longas que fizeram no espaço em um campo de ondas musicais. Bom, então eu gostaria que vocês observassem nesse tema dois lados do ouvir e escutar, né? A importância, como encarnados aqui na Terra, de não ficar só ouvindo aquilo que interessa, mas de escutar para que você depois possa selecionar o que é importante para você guardar, para você discutir, para você ter argumentos depois, né? Para poder repassar as partes interessantes a algumas pessoas. E a diferença do ouvir, né, a várias assim sensibilidades espirituais, quando percebemos alguém chamar, um apito, alguma coisa diferente, né, no nosso ouvido, a gente aprender não só a ouvir esses sons, mas a escutar, porque muitas vezes esses sons nos passam mensagens, são mensagens telepáticas. E é incrível, porque a gente entende imediatamente o que é que aquele som está passando, falando com a gente. Seja uma orientação, um alerta, um cuidado, né? Então, meus irmãos, vamos começar a analisar a nossa vida diferente. Ouvir só, é como se estivessem passando aqui na Terra por acaso, não estamos fazendo parte de nada, porque a gente ouve e fica por isso mesmo. Então, vamos procurar escutar as pessoas que nos falam, escutar as necessidades dos nossos irmãos, escutar essas intuições, escutar tanto o que se fala, né, aqui no mundo da Terra, como os ruídos, os sons que nós podemos tirar grandes lições, que são os ruídos espirituais. Então, que Deus nos abençoe, Deus nos proteja. Não esqueçam de fazer a sua inscrição, clicar lá no sininho, todas, para que o YouTube lhe avise de um novo vídeo. Compartilhe com os seus amigos. A ideia desse canal é estar passando temas por alto, seriam temas fáceis para alguns, mas difíceis para aqueles que ainda estão começando a ter a compreensão agora dessas sensações espirituais. Então, fique na santa paz, um beijo no seu coração e até mais.